Em 1912, a família Montenegro desapareceu sem deixar rastros no alto da serra. A versão oficial? Epidemia. A verdade? Eles selaram o que não podiam destruir. Até hoje, moradores juram ouvir uivos entre a neblina, mas ninguém ousa subir lá. Esta é a história real que foi enterrada, e agora será contada. Dizem que o casarão da família Montenegro foi engolido pela serra em 1912, mas os alicerces continuam lá, invisíveis a olho nu, cobertos por cipós, fungos e silêncio. A trilha que leva até ele não aparece em nenhum mapa. E quem tenta seguir os rastros antigos da propriedade volta com arranhões no corpo e a mente confusa. Mas houve um tempo em que aquela casa dominava o alto do vale, com janelas abertas para a neblina e uma torre de pedra que vigiava a estrada como um farol sombrio. Era a maior casa da região, e também a mais evitada. A família Montenegro chegou à serra no fim do século XIX, fugida da febre amarela no Rio de Janeiro. Compraram terras, ergueram a casa com mão de obra local e nunca mais desceram. Eles não frequentavam festas, não aceitavam visitas e recusavam qualquer ajuda que não viesse de dentro dos muros altos de pedra que cercavam a propriedade. O patriarca, José Inácio Montenegro, era chamado de doutor, embora nunca tivesse estudado medicina. Alguns diziam que ele era alquimista, outros que era exorcista, mas a verdade ninguém sabia. O primeiro boato surgiu em 1903, quando um menino de 10 anos desapareceu ao tentar caçar um tatu nas trilhas próximas ao casarão. O corpo nunca foi encontrado. Apenas uma sandália com o couro rasgado e um galho manchado de sangue. O pai da criança jurava que viu algo entre as árvores, não um homem nem um bicho, mas algo torto e peludo, com olhos que refletiam a lua como prata líquida. Desde então, ninguém mais deixava os filhos saírem à noite. E a palavra lobisomem começou a se espalhar entre cochichos. Mesmo assim, os Montenegro nunca se pronunciaram. Na verdade, quanto mais os boatos aumentavam, mais isolados ficavam. Os criados da casa foram dispensados em silêncio, um a um, até que restaram apenas os próprios membros da família. As luzes do casarão começaram a se apagar cada vez mais cedo, e a torre de pedra, antes símbolo de imponência, passou a parecer uma vigia de prisão. Algo ali dentro havia mudado, ou acordado. Um morador antigo, Joaquim Correia, registrou em seu diário, hoje arquivado no Museu de História Regional, que em certa noite de julho de 1909, ele ouviu uivos vindo da direção da casa dos Montenegro. Eram altos, longos e humanos demais. Ele afirmou que viu uma figura enorme saltar do telhado e correr pelos campos em 4 patas. Na manhã seguinte, encontrou rastros fundos como de um cão gigante, mas com dedos. Joaquim jurou nunca mais sair de casa à noite e morreu trancado por dentro, em 1920, segurando um crucifixo de prata. Em 1911, uma tragédia varreu os vilarejos próximos. 5 homens desapareceram em uma única noite. Todos eram caçadores experientes que haviam subido juntos para investigar relatos de gritos e pegadas recentes. O que voltou foi apenas o cachorro de um deles, arranhado e tremendo. O povo disse que os Montenegro deviam estar criando um monstro lá em cima, e uma comitiva chegou a ser formada para ir até o casarão. Mas algo aconteceu antes que partisse. Um dos líderes da comitiva foi encontrado morto na praça, com os olhos arrancados e a boca costurada com linha preta. Depois disso, ninguém mais falou da família Montenegro em público. Os nomes foram riscados dos registros municipais. A casa sumiu das anotações cartográficas. Até os trilhos de cavalo e carroça desapareceram da terra como se nunca tivessem existido. Mas em 1912, o jornal Correio Serrano publicou uma última nota. A família Montenegro foi oficialmente dada como desaparecida. O casarão será lacrado pelas autoridades. Que Deus tenha piedade das almas envolvidas. E por mais que pareça impossível, existem pessoas que garantem que a casa ainda está lá. Invisível, camuflada pela mata e protegida por alguma força que impede os curiosos de encontrá-la. Um historiador de Teresópolis chegou a subir com um drone para mapear a área, mas o equipamento caiu sem explicação. Antes de perder o sinal, uma última imagem foi capturada. Um telhado triangular coberto de limo e uma janela aberta, onde 2 olhos brilhavam na escuridão. O que se sabe hoje sobre os últimos dias da família Montenegro?
Veio de um caderno de capa dura, resgatado por acaso em 1994, quando um deslizamento de terra revelou parte do porão da casa. Entre tábuas encharcadas e pedras soltas, um grupo de escoteiros encontrou um baú com o brasão da família. Dentro, entre roupas mofadas e retratos desbotados, havia um diário. O nome Clarice Montenegro vinha escrito à mão, em caligrafia infantil e tremida. As primeiras páginas falam de flores, costura e medo. Clarice era a filha mais nova, nascida em 1898. Ela escrevia em segredo, pois o pai, José Inácio, considerava a escrita feminina um desvio de conduta. Mas ela escrevia mesmo assim, à luz de velas, escondida sob o piso do sótão, com pena e tinta feita de casca de pinhão e água fervida. Em suas palavras, o leitor sente o clima da casa deteriorar dia após dia. Mamãe já não fala mais. Fica sentada olhando para a janela, mesmo quando está fechada. E papai diz que o silêncio é uma forma de oração. Mas eu sei que ela está ouvindo ele. Nas páginas seguintes, Clarice descreve barulhos noturnos, arranhões vindos debaixo da casa, correntes batendo, gemidos abafados. Ela acreditava que era um cão. Mas por que prenderiam um cachorro no porão? Ela se pergunta em um trecho. Depois começa a desenhar garras, olhos, pelos e uma boca que não termina. Em uma das folhas, há uma ilustração mal feita de uma criatura com corpo de homem e cabeça de lobo, enjaulada atrás de grades de madeira. Abaixo, escrito com força: ele está doente, mas papai diz que ainda é nosso. Os relatos se intensificam em setembro de 1911. Clarice anota que a irmã mais velha, Isabel, começou a vomitar sangue depois de visitar o porão. A mãe passou a usar véu dentro de casa, cobrindo os olhos, e o irmão, Dário, que até então era a criança mais alegre da casa, sumiu dos registros do diário. Em vez disso, aparecem frases cortadas como: o que sobrou dele já não fala mais. E papai não quer que a gente olhe pela fresta. A menina começa a mostrar sinais de medo irracional e escreve repetidamente: preciso sair daqui, preciso sair daqui. Um trecho em especial chama a atenção dos pesquisadores até hoje. Clarice relata que numa noite de lua cheia, a casa inteira tremia. Ele está se arranhando lá embaixo. Ele vai sair. A corrente não segura mais, a corrente está velha. Papai está com medo. Papai nunca teve medo. A caligrafia nesse trecho se torna caótica, como se ela tivesse escrito enquanto chorava. Um borrão de tinta e sangue cobre parte da página. Aparentemente, o diário foi interrompido por algo que aconteceu naquela noite. O último registro legível do caderno é de 3 de outubro de 1911. Clarice escreve: ouvi passos no sótão. Não eram de gente, não eram de bicho, eram dele, e ele me viu. Após essa frase, há uma folha arrancada, e a próxima página está completamente riscada com linhas diagonais. O diário termina ali. Nenhuma assinatura, nenhuma despedida, apenas o vazio. Especialistas que analisaram o material dizem que o diário é autêntico, datado por envelhecimento natural do papel e pelo tipo de tinta utilizada, comum em meados de 1900. Mas há um detalhe mais intrigante. Algumas páginas parecem ter marcas de garras, como se algo tivesse rasgado o papel com violência. Uma análise feita por um veterinário forense em 2007 sugeriu que os cortes têm distância entre si semelhante à de um animal canídeo de grande porte. Nenhum lobo foi catalogado naquela região desde o século XIX. Hoje, o diário de Clarice está guardado em uma sala especial no Museu Histórico da Serra, sob temperatura controlada. Mas visitantes dizem que quando chegam perto do vidro, sentem um calafrio estranho. Alguns juram ouvir arranhões vindos da parede. E outros, geralmente crianças, dizem que conseguem ver uma menina sentada dentro da vitrine, olhando para o fundo da sala. O museu nega qualquer atividade paranormal, mas mantém a sessão trancada aos domingos, quando há lua cheia. No inverno de 1911, moradores do vilarejo mais próximo relataram um cheiro estranho vindo da direção da serra. Um fedor adocicado, que queimava o nariz e deixava um gosto metálico na garganta. Era como carne estragada misturada com enxofre. Nos dias seguintes, 2 cachorros foram encontrados mortos, com o ventre rasgado, mas não devorados. Apenas abertos, como se algo tivesse saído de dentro deles.
Um deles pertencia ao caseiro da família Montenegro, que havia sumido 2 meses antes. As pessoas começaram a dizer: a coisa está solta. Dentro do casarão, Clarice já não escrevia mais. As únicas fontes que restam são rabiscos desencontrados nas paredes do porão, feitos com carvão, unhas e sangue. Em 1994, quando o local foi parcialmente escavado, os operários encontraram uma parede coberta de frases escritas em camadas. Uma delas dizia: não era mais Dário. Outra: a corrente quebrou. E mais abaixo, quase apagada: ele mordeu o padre. Nenhum padre constava nos registros oficiais da casa, o que levanta ainda mais perguntas. Testemunhas da época contam que, durante 3 noites seguidas, a serra ecoou com uivos que faziam os espelhos racharem. Janelas se fechavam sozinhas, lampiões se apagavam, e mulheres grávidas entravam em trabalho de parto antes da hora. O vento trazia sons de arranhões, urros e ossos sendo partidos. Ninguém ousava sair de casa, e quem ousava rezava com a porta trancada e a espingarda carregada. Muitos diziam que o mal havia escapado dos Montenegro, mas outros juravam que o mal era um dos Montenegro. Na madrugada do dia 19 de outubro, um clarão foi visto no topo da serra. Parecia um incêndio, mas sem fumaça. Apenas luz vermelha, intensa, vinda de dentro do casarão. Um velho agricultor, Firmino Bezerra, afirmou que subiu metade da trilha para ver melhor. Disse ter visto algo peludo e enorme em pé sobre 2 pernas, carregando um corpo humano pendurado pelos braços, como se fosse um boneco. O corpo parecia ainda vivo. Firmino correu e nunca mais subiu na serra. Morreu em 1922, após se trancar no quarto por 5 dias seguidos e se recusar a falar com a própria família. Um grupo de soldados do destacamento de Petrópolis chegou a ser enviado para investigar. Os registros oficiais do destacamento constam apenas: missão abortada, área inacessível, perda de 2 homens. A causa da morte nunca foi divulgada, mas documentos vazados em 1986 sugerem que os corpos foram encontrados com as gargantas arrancadas de dentro para fora, algo anatomicamente impossível sem o uso de instrumentos ou garras. Nenhuma arma foi disparada. Os soldados pareceram ter morrido tentando fugir e não lutar. Na parede dos fundos do porão, onde ficava a antiga adega, uma marca permaneceu gravada mesmo após décadas. A silhueta de uma mão deformada, com garras ao invés de dedos. Era como se o calor do corpo tivesse queimado a pedra, como uma assinatura sobrenatural. Essa marca virou objeto de estudo de universidades, mas ninguém conseguiu explicar o fenômeno. Alguns cientistas cogitaram alucinação coletiva, outros se recusaram a comentar. Desde esse dia, a família Montenegro foi dada oficialmente como desaparecida. Sem corpos, sem vestígios. Apenas os relatos, os gritos e os rastros. A casa nunca foi demolida não por superstição, mas porque ninguém conseguia mais encontrá-la. Ela parecia surgir e desaparecer conforme a vontade de alguma força oculta. Algumas testemunhas dizem que o que restou foi engolido pela serra. Outras dizem que foi coberto de terra de propósito. Mas há aqueles que juram que ela ainda está de pé e que quem entra não sai mais. Em noites de lua cheia, alpinistas que se perdem nas trilhas da serra relatam sons inexplicáveis. Arranhões em pedras, batidas no solo e gemidos que não vêm de gente. Um turista canadense desapareceu em 2016, tentando refazer os caminhos descritos no diário de Clarice. A última foto registrada por seu celular, recuperado na base da serra, mostra o que parece ser uma parede de pedra coberta por musgo, com sangue escorrendo por uma rachadura. O perito que analisou a imagem pediu demissão 3 dias depois. Em 1974, um senhor de aproximadamente 80 anos foi internado no asilo Nossa Senhora da Piedade, em Magé, após ser encontrado vagando nu na estrada RJ 116, completamente desorientado. Ele não portava documentos, recusava-se a dar nome e tinha marcas antigas de correntes nos pulsos. Por semanas, se recusou a falar com qualquer funcionário, exceto com a cozinheira, Dona Cecília, a quem chamava de Clarice. Pensando se tratar de confusão mental senil, os cuidadores seguiram o protocolo. Mas certa noite ele falou algo que mudou tudo.
O porão abriu. Dona Cecília relatou ao diretor do asilo que o velho tinha visões muito específicas de uma casa de pedra no meio da serra, descrevendo detalhes como a escadaria dupla, o brasão com 2 serpentes entrelaçadas e uma sala com chão de grade de ferro e informações nunca divulgadas ao público. Quando lhe mostraram discretamente uma foto antiga do casarão Montenegro retirada de um arquivo do Museu de Petrópolis, ele apenas disse: "Foi ali que eu nasci, mas não morri com eles." E então, pela primeira vez, disse seu nome: Dário Montenegro. Mas havia um problema. Dário estava oficialmente desaparecido desde 1911. Se fosse ele mesmo, teria mais de 110 anos. A hipótese de homônimo ou alucinação foi levantada, mas um historiador chamado Rômulo Paes decidiu investigar mais a fundo. Ele colheu amostras de cabelo do idoso e comparou com fios de cabelo retirados do diário de Clarice, que ainda guardava vestígios de seu DNA. O resultado foi estarrecedor. O idoso tinha grau de parentesco direto com Clarice Montenegro. Após essa descoberta, Dário foi mantido em observação constante. Nas noites de lua cheia, ele apresentava surtos violentos, rosnava, arranhava paredes e tentou arrancar as próprias unhas. Certa madrugada, ele quebrou as grades da cama com as mãos nuas, mesmo sendo um homem magro e frágil. Os enfermeiros disseram que seus olhos mudavam de cor, ficando amarelados como os de um cão. Um dos médicos registrou no prontuário: síndrome rara ou algo que a ciência não explica. Em segredo, a administração pediu reforço policial para as noites de lua cheia. No dia 8 de novembro de 1975, Dário desapareceu de sua cela sem deixar rastros. A porta estava trancada por fora. As câmeras de segurança não mostraram ninguém saindo, apenas um apagão de 11 segundos. Ao voltarem, as luzes revelaram algo impossível. Todas as paredes da cela cobertas de símbolos antigos, desenhados com sangue. No centro, uma palavra repetida várias vezes: lobos. A única coisa deixada para trás foi uma pele humana dobrada sobre a cama, como se tivesse sido retirada de uma só vez. Dias depois, um enfermeiro foi encontrado morto no matagal atrás do asilo. Estava dilacerado, mas com o coração intacto retirado e colocado ao lado do corpo, sobre uma folha de bananeira. A polícia abafou o caso, alegando ataque de animal. Mas o diretor do asilo renunciou no dia seguinte, alegando que certas portas foram abertas. E Dona Cecília, a cozinheira, nunca mais foi vista. Seu último bilhete dizia: ele voltou para terminar o que começou, e agora sabe o caminho de volta. Em 1996, um documento interno da Secretaria de Saúde de Magé foi vazado. Nele, há uma ficha com o nome completo: Dário Inácio Montenegro, acompanhado de uma nota manuscrita: não humano, regressão não estabilizada, risco altíssimo. Não há mais nenhuma menção oficial a ele depois dessa data. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhum parente reclamou. Mas a cada década, alguém aparece na serra com o mesmo nome, a mesma aparência e os mesmos olhos dourados. Hoje, há uma lenda entre os guias turísticos da Serra dos Órgãos. Se um senhor educado, de roupas antigas, te pedir para acompanhar até a trilha escondida, recuse. Não importa quão fraco ele pareça. Não olhe nos olhos dele. E nunca, nunca o siga até a névoa. Porque ele ainda carrega o sangue Montenegro. E sangue, quando amaldiçoado, sempre encontra um jeito de voltar. Em julho de 2022, um fotógrafo amador chamado Lucas Paiva decidiu registrar as trilhas da Serra dos Órgãos para uma exposição universitária. Usando uma câmera analógica antiga, ele subiu acompanhado de um amigo, Rafael, para capturar imagens com aparência vintage. Eles escolheram um caminho pouco conhecido, onde a vegetação parecia mais densa e o silêncio absoluto. No caderno de anotações, Lucas escreveu: lugar estranho. Parece que o tempo parou. Sensação ruim, como se tivesse algo observando a gente desde que entramos. Eles passaram o dia tirando fotos de árvores, rochas e da paisagem coberta de névoa. Nada parecia fora do normal até que, ao revelar os negativos uma semana depois, Lucas notou algo impossível em uma das imagens. A princípio, pensou que fosse defeito do filme, mas ao ampliar a foto digitalizada, percebeu com nitidez: atrás de uma árvore caída, havia um rosto.
Um rosto pálido, com olhos muito claros e o que pareciam garras descansando sobre o tronco. Não havia ninguém naquele local na hora da foto. O mais perturbador foi o reconhecimento. Ao postar a imagem num fórum de lendas urbanas, um usuário anônimo comentou: "Esse é Dário Montenegro." Lucas, sem entender, começou a investigar e acabou descobrindo o caso do asilo em Magé e a suposta ligação com o lobisomem da Serra. Quando comparou a imagem com a foto antiga do internado de 1974, sentiu um frio no estômago. Os traços eram idênticos. A mesma expressão, o mesmo olhar, como se o tempo não tivesse passado. Mas isso era impossível. Ou não era. Logo depois da postagem, a imagem viralizou. Sites de terror, fóruns de mistérios e até canais paranormais começaram a especular se Lucas havia registrado o retorno do Montenegro. Mas a história ganhou contornos ainda mais assustadores quando Rafael, o amigo que o acompanhou na trilha, desapareceu misteriosamente 2 semanas depois. Seu carro foi encontrado na estrada, com a porta do motorista aberta, a chave na ignição e arranhões no capô, como de garras. O celular de Rafael foi recuperado em uma área de mata fechada. Nele havia apenas um vídeo. 14 segundos gravados à noite, com muito ruído. Mas um som inconfundível, um rosnado profundo, quase humano, seguido por um grito abafado. A gravação termina com uma imagem rápida e tremida de 2 olhos dourados brilhando entre os arbustos. As autoridades descartaram o caso como ataque animal e encerraram as investigações. Mas Lucas passou a viver com medo. Disse à polícia: "Aquele rosto, ele me viu também." Com medo de ser o próximo, Lucas apagou suas redes sociais e mudou-se para o interior de Minas Gerais. Mas antes disso, entregou a imagem original ao Museu Histórico da Serra com uma carta de próprio punho. Se alguém encontrar isso, saibam, ele ainda está lá, esperando. E talvez ele só precise de uma imagem para encontrar você de volta. Desde então, o museu expõe a foto em uma sala especial, mas com vidro triplo e aviso para não tirar fotos. Mesmo assim, ela reaparece misteriosamente na internet a cada lua cheia. Especialistas tentaram autenticar a imagem, analisando luz, sombra e composição. A conclusão foi simples e assustadora. Não havia como falsificar aquilo com a câmera que Lucas usava. O negativo está intacto. O rosto aparece em pelo menos 3 ângulos diferentes, como se estivesse se movendo sutilmente durante a captura. Mas o que ninguém explica é que atrás do rosto há um brasão parcialmente visível. 2 serpentes entrelaçadas, o símbolo perdido da família Montenegro. Hoje, há um boato entre os guias da serra. Quem fotografa muito perto da trilha velha corre o risco de chamar ele de volta. Dizem que o rosto da imagem já apareceu no reflexo de espelhos, vitrines e até em fotos de celulares desligados. Há quem diga que Dário não precisa mais do corpo. Ele aprendeu a atravessar pela imagem. E agora, tudo o que ele precisa é ser visto. Foi em julho de 2023, durante a primeira lua cheia do mês, que o silêncio da serra foi rompido. 3 jovens universitários, Mateus, Érica e João Pedro, decidiram acampar na região próxima à antiga trilha dos Montenegro, motivados por vídeos de terror e histórias que circulavam na internet. Eles queriam gravar um documentário caseiro. Disseram que fariam uma exploração noturna no local onde tal rosto foi visto. Levaram lanterna, câmera, barraca e nenhuma noção do que realmente estavam prestes a despertar. Na primeira noite, tudo parecia normal. O trio riu, filmou, contou histórias de lobisomem para a câmera. Mas por volta das 2 da manhã, Érica acordou com o som de passos pesados fora da barraca. Disse que pareciam humanos, mas com 4 patas. João Pedro olhou pela fresta e viu algo passando. Um vulto escuro, grande demais para ser pessoa, com braços longos e orelhas pontudas. O bicho cheirava o tecido da barraca. Mateus segurava a respiração. Ninguém moveu um músculo até que o som dos passos sumiu. No dia seguinte, encontraram arranhões profundos em uma árvore próxima e pegadas que pareciam de cão, mas com dedos. Érica queria descer a serra. Os outros 2 insistiram em ficar. Ao cair da noite, os 3 estavam tensos. As câmeras estavam ligadas, a fogueira acesa, e foi então que a mata se calou. Não havia grilos, não havia vento,
Apenas um silêncio pesado e opressor, como se a própria floresta prendesse o fôlego. O uivo veio logo em seguida, tão alto e tão perto que fez João Pedro vomitar de susto. Do meio da escuridão algo surgiu. Primeiro os olhos dourados, fixos, famintos. Depois, a silhueta, enorme, peluda, em pé. Um corpo humanoide coberto de pelos negros e sujos. Dentes que não cabiam na boca. Garras que arranhavam o chão. Mateus tentou correr, mas tropeçou. A câmera caiu e filmou os segundos finais. Um grito. Um som de ossos sendo esmagados e sangue respingando na lente. A criatura não matou rápido. Ela parecia saborear. Érica correu em direção oposta, gritando por ajuda. Mas a trilha parecia diferente. As árvores se moviam. O caminho nunca acabava. Quando parou para respirar, ela viu, pendurado entre galhos, o corpo de João Pedro rasgado ao meio, com as entranhas caindo como se fossem decorações grotescas. Ela gritou de novo, mas outro som veio da mata. Um rosnado mais grave, mais próximo. Um segundo lobisomem, ou o mesmo. Voltando para ela, quando a polícia encontrou o local 3 dias depois, havia apenas uma barraca rasgada, a câmera quebrada, e sangue seco cobrindo pedras e folhas. Nenhum corpo, nenhum vestígio de luta, apenas marcas fundas de garras cravadas nas árvores, como se algo escalasse os troncos com força sobre-humana. Os arquivos da câmera foram recuperados, mas a gravação final está corrompida exceto pelos últimos 2 segundos, onde em meio ao ruído, uma frase é ouvida com clareza. Clarice. Ele voltou. O vídeo vazou. Foi removido da internet várias vezes, mas sempre reaparece em fóruns obscuros. Muitos dizem que é falso. Outros juram que ouviram a mesma frase em sonhos. Um usuário anônimo escreveu: não é só um lobisomem. Ele é um elo, um espírito antigo que atravessa os corpos da linhagem. Clarice foi a porta. Dário, o receptáculo. Agora, é outro. A maldição precisa circular. E ela sempre encontra um hospedeiro. Desde aquela noite, relatos de uivos, ataques a animais e pessoas desaparecidas aumentaram nos arredores da serra. Guias turísticos se recusam a passar perto da trilha velha. E moradores da região mais alta começam a usar velas vermelhas nas janelas, como os antigos diziam que se fazia para afastar o andarilho da pele invertida. Mas não adianta, porque ele já andou entre eles. Ele conhece as casas. E quando a lua cheia subir de novo, ele vai escolher outro nome para carregar o sangue Montenegro. A história da família Montenegro foi esquecida nos registros oficiais, mas nunca sumiu das matas. Ela sobreviveu como todas as maldições antigas, escondida entre sussurros, registros incompletos e imagens que ninguém consegue explicar. E como todo bom segredo, ela se espalhou, primeiro pela serra, depois pelas cidades vizinhas e agora pela internet. A lenda deixou de ser apenas sobre um lobisomem preso no porão. Tornou-se algo maior. Uma linhagem que não morre, apenas muda de forma. Documentos antigos analisados por historiadores mostram que os Montenegro descendem de uma ordem medieval esquecida, uma irmandade que acreditava no retorno da carne selvagem. Fugiram da Europa no século XIX, após uma série de crimes inexplicáveis envolvendo membros da própria família. Quando chegaram ao Brasil, escolheram um lugar isolado, montanhoso, coberto de neblina, a Serra dos Órgãos. Ali, tentaram controlar a herança que carregavam no sangue. Mas o que é maldição sempre escapa. As análises genéticas feitas com os fragmentos de Clarice e Dário revelaram algo além da compatibilidade sanguínea. Uma mutação inexplicável, nunca registrada nos bancos de dados médicos. O cromossomo afetado não pertence a nenhuma linhagem humana conhecida. Um perito afirmou, em off, que é como se aquilo fosse ativado pela Lua. O relatório oficial foi arquivado. O cientista desapareceu meses depois. Sua última anotação dizia apenas: eles ainda andam entre nós. Em 2023, um jovem chamado Gustavo Montenegro foi preso em Nova Friburgo por agredir um policial a dentadas durante uma blitz. Nos exames médicos, o laudo indicou força acima do normal, reflexos anormais e ausência de batimentos por 23 segundos. Durante o interrogatório, Gustavo apenas repetiu: eu não sei o que acontece quando eu fecho os olhos, mas quando abro,
tem sangue. Descobriu-se depois que ele é neto de um homem chamado Dário, e que nasceu no dia 3 de outubro, mesma data do último diário de Clarice. Vídeos de ataques violentos, rosnados captados por microfones e relatos de pessoas com olhos dourados começaram a surgir em outras cidades. Lumiar, Teresópolis, Petrópolis, até mesmo na capital, mas eles somem rápido, como se alguém ou algo quisesse manter tudo no subterrâneo. A polícia trata como histeria coletiva, mas há um padrão. Todos os envolvidos têm algum ancestral desaparecido na região serrana entre 1900 e 1920. Um ciclo, uma árvore genealógica viva e faminta. O Museu Histórico da Serra foi fechado em abril de 2024, após uma invasão noturna em que nada foi roubado, mas o diário de Clarice foi deixado aberto sobre o vidro, numa página que antes não existia. Ela dizia: "Ele passou por mim. Ele me viu. Ele me escolheu. E agora eu sou ele também." A câmera de segurança gravou apenas interferência e o som de respiração pesada por mais de 2 minutos. O que antes era um mito de uma família específica agora é tratado por alguns como uma praga hereditária. Alguns chamam de Eugênio da Lua. Outros acreditam que o mal precisa de um corpo e que, quando não encontra um descendente direto, escolhe alguém parecido. Alguém aberto. Alguém curioso demais. Alguém que acredita. Talvez o sangue montenegro esteja diluído por aí, esperando a próxima lua cheia para reativar o que dorme nos ossos de certas pessoas. Você pode pensar que está seguro, que é só uma história para assustar. Mas e se for mais do que isso? E se o rosto que aparece na fotografia antiga se parecer com alguém da sua família? E se em noites muito silenciosas você já tiver ouvido arranhões vindo do telhado e achado que era só o vento? Lembre-se, o sangue não se perde. Ele se mistura. Ele espera. E agora que você conhece essa história, talvez a maldição esteja mais perto do que imagina. Talvez ela esteja em você.